Uma montadora de carros chinesa que você provavelmente nunca ouviu falar acaba de superar a Tesla em vendas. Não em uma cidade, não em um país, mas no mundo inteiro. E o carro mais barato deles custa o equivalente a 10 mil dólares. 10 mil dólares. Isso é menos do que a maioria das pessoas gasta em um Honda Civic usado com mais de 300 mil quilômetros rodados. Mas aqui está a parte que realmente vai dar um nó na sua cabeça. Esse carro de 10 mil dólares agora vem equipado de fábrica com a mesma tecnologia de assistência de direção autônoma que a Tesla, a BMW, e a Mercedes cobram até 15 mil dólares a mais para ativar. A única diferença é que a BYD não cobrou nada a mais por isso. Eles tornaram essa tecnologia gratuita em absolutamente todos os carros que vendem. Cada modelo, cada versão, cada faixa de preço de graça. E eles fizeram isso do dia para a noite, com um único anúncio em janeiro de 2025. Uma empresa que a maioria das pessoas fora da Ásia ainda nem sabe pronunciar o nome corretamente está, silenciosamente, reescrevendo todas as regras que a indústria automotiva achava que seriam permanentes. Como eles chegaram até aqui? O que eles construíram? E o que isso significa para o próximo carro que você vai comprar? É exatamente o que nós vamos detalhar hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, já clica no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e dá muito trabalho produzir esses conteúdos. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Porque o que vamos mostrar a seguir é, sinceramente, difícil de acreditar até você ver os números. Estamos falando de uma empresa que construiu uma verdadeira arma secreta dentro de uma fábrica. Uma bateria tão diferente que mudou completamente toda a discussão sobre a segurança dos carros elétricos do dia para a noite. Estamos falando de um sistema de carregamento que adiciona 400 km de autonomia em apenas 5 minutos. E estamos falando de uma estratégia de expansão global tão calculada que até as montadoras protegidas por barreiras fiscais de 100% de imposto estão tremendo de medo. Fique com a gente, porque essa história está só começando. De baterias a escavadeiras. A maioria das pessoas ouve falar na BYD e pensa apenas em uma fabricante de automóveis. Mas isso está errado. E entender o porquê muda completamente a forma como você enxerga tudo o que eles construíram. A BYD começou em 1995, não em uma fábrica de carros, mas em uma pequena planta de baterias em Shenzhen, na China. O fundador, Wang Chuanfu, era um químico. Ele tinha cerca de 300 mil dólares de capital inicial e uma ideia muito clara na cabeça. Ele queria fabricar baterias recarregáveis mais baratas do que qualquer outra pessoa no planeta. Ele descobriu como fazer engenharia reversa na tecnologia de baterias japonesa e reconstruí-la por uma fração do custo original. Não era um trabalho glamouroso. Não era o tipo de história de startup que se conta em conferências de tecnologia. Era apenas um homem dentro de uma fábrica desmontando produtos existentes, compreendendo cada componente e descobrindo como reconstruí-los por muito menos dinheiro, sem abrir mão do desempenho. Esse tipo de pensamento obsessivo pelos mínimos detalhes terminaria por definir tudo o que a BYD se tornou. No ano 2000, a BYD já era a maior fabricante de baterias de níquel-cádmio de todo o mundo. 2 anos depois, eles se tornaram os maiores fornecedores de baterias de íons de lítio do planeta. Não estavam no top 5. Eles eram o número 1. Em menos de uma década, aquela pequena fábrica em Shenzhen tinha se tornado o coração pulsante da indústria global de baterias recarregáveis. Eles ainda não estavam construindo carros. Eles estavam construindo a tecnologia que, eventualmente, alimentaria quase todos os carros elétricos da Terra. A estrutura interna, a química, a tecnologia central, e eles estavam fazendo isso em uma escala e com um nível de custo que ninguém mais conseguia sequer competir. O negócio de automóveis surgiu em 2003, quando a BYD adquiriu uma montadora chinesa que estava passando por graves dificuldades financeiras. Não foi uma jogada barulhenta. Não teve nenhuma grande coletiva de imprensa. Eles apenas compraram a fabricante de forma silenciosa. Começaram a aprender o negócio de carros por dentro e continuaram expandindo. E então, em 2008, algo aconteceu que fez muitos especialistas financeiros erguerem as sobrancelhas. Warren Buffett, um dos investidores mais cuidadosos, pacientes e famosos do mundo, fez sua empresa, a Berkshire Hathaway, investir 232 milhões de dólares na BYD. Na época, as pessoas acharam que era uma aposta muito estranha. Uma empresa chinesa de baterias tentando fabricar carros? A BYD mal era um pontinho no radar da indústria automotiva global. No entanto,
Em 2021, essa mesma participação de 232 milhões de dólares já valia mais de 8 bilhões de dólares. Buffett não deu sorte. Ele enxergou algo na estrutura da BYD que a maioria das análises não estava prestando atenção. Ele viu uma empresa que não apenas montava carros, mas que fabricava absolutamente tudo o que vai dentro deles. E esse único fato é a base de tudo o que a BYD realizou desde então. Para entender por que isso importa tanto, você precisa olhar para o que esse tipo de estrutura permite fazer quando o resto do mundo bate de frente com uma parede. A arma que ninguém viu chegando está em um processo que a maioria das montadoras simplesmente não faz. Quando a Ford precisa de um chip de computador para uma nova picape, eles ligam para uma fábrica em Taiwan e esperam, às vezes 6 meses, às vezes até mais. E isso não é nenhum exagero. Durante a pandemia, quando as cadeias de suprimentos globais entraram em colapso, a Ford e a General Motors tiveram que fechar linhas de montagem inteiras. Milhares de trabalhadores foram mandados para casa. Bilhões de dólares foram perdidos. E não porque faltou aço, borracha ou vidro, mas porque eles não conseguiam um chip do tamanho de uma unha de uma fábrica do outro lado do mundo. Quando a BYD precisou de chips nesse mesmo período, eles simplesmente ligaram para a sua própria divisão interna de semicondutores. O problema foi resolvido em poucas horas. Em vez de meses, a BYD fabrica suas próprias baterias, seus próprios motores, chips, aço, vidro e até a espuma que vai dentro dos bancos dos carros. Do material bruto ao veículo finalizado, quase tudo vem de dentro da sua própria operação. Esse tipo de modelo de negócios é chamado de integração vertical e é extraordinariamente raro no nível em que a BYD o implementou. Construir uma estrutura dessas leva pelo menos uma década. E uma vez que você a tem, os concorrentes precisam de mais uma década inteira só para começar a tentar alcançar. A maioria das montadoras ocidentais ainda está no início dessa jornada, desenhando planos para fábricas que só ficarão prontas daqui a muitos anos. A vantagem de custo que isso cria é gigantesca. Quando você fabrica seus próprios componentes, você elimina todos os intermediários. Você não paga as margens de lucro de fornecedor sobre fornecedor. Você não fica refém de uma única fábrica em outro país. Você controla o seu próprio cronograma, a sua própria qualidade e os seus próprios preços. E quando você está vendendo um carro no valor do Dolphin Mini, cada centavo economizado na produção é o que torna esse preço final possível. Mas a maior arma que a BYD desenvolveu dentro de casa é a chamada bateria Blade. Eles a desenvolveram em segredo, lançaram em 2020 e fizeram toda a indústria de baterias parar para prestar atenção de uma forma que raramente acontece com o anúncio de um produto. Deixe-me explicar como as baterias comuns de carros elétricos funcionam. Você pega várias células de bateria pequenas, as agrupa em módulos e depois empilha esses módulos em um pacote de bateria maior. É como colocar caixas pequenas dentro de caixas médias e depois dentro de uma caixa grande. Muitas camadas, muita complexidade, muitos pontos onde algo pode dar errado e muito espaço desperdiçado entre todas essas divisórias. A BYD jogou todo esse sistema antigo no lixo. A bateria Blade elimina a camada intermediária por completo. As células longas e finas deslizam diretamente para dentro do pacote. Lado a lado, como lâminas em uma gaveta, esta única mudança tornou a bateria 50% mais eficiente em termos de espaço. Simplificou o processo de fabricação de forma significativa e reduziu drasticamente o número de componentes que poderiam falhar. Mas a prova real veio de um teste extremo, chamado teste de penetração por prego. É exatamente o que parece. Você pega um pacote de bateria totalmente carregado e crava um prego de aço direto no coração dela. O objetivo é simular uma perfuração grave, o tipo de dano que aconteceria em um acidente de trânsito violento. A maioria das baterias, quando você faz isso, começa a soltar fumaça, infla ou pega fogo imediatamente. O calor aumenta muito rápido e se espalha por todo o conjunto. A bateria Blade da BYD não fez nada disso. A temperatura mal se moveu. Não houve fogo. Não houve fumaça. Ela passou no teste de forma impecável. Alguns dos formatos de bateria anteriores da Tesla falharam nesse mesmo teste. Mas a Blade passou. E a BYD garantiu que todos na indústria ficassem sabendo disso. Essa tecnologia de bateria agora está presente em todos os veículos da BYD, desde o modelo mais acessível, o Dolphin Mini, até as suas marcas de altíssimo luxo e alta performance. Uma tecnologia central, refinada ao longo de anos, distribuída em uma escala massiva. E a BYD nunca licenciou essa bateria para fabricantes externas.
o que significa que todos os concorrentes ainda estão tentando decifrar o que a BYD descobriu silenciosamente lá em 2018, antes do lançamento público. A bateria Blade não resolveu apenas um problema técnico. Ela criou uma vantagem estrutural de custo e segurança sobre a qual a BYD vem construindo todo o seu império. Agora, vamos colocar alguns números reais em tudo isso, porque a verdadeira escala do que a BYD está fazendo agora só fica clara quando olhamos os dados de perto. Em 2024, a BYD vendeu 1.760.000 veículos totalmente elétricos e 3.400.000 veículos no total. Quando incluímos os modelos híbridos plug-in, esse total representou uma alta de 41% em relação ao ano anterior. A receita total da empresa atingiu a marca de 17 bilhões de dólares. E o lucro líquido ficou em 5 bilhões e 600 milhões de dólares. Vou repetir esses dados. 5 bilhões e 600 milhões de dólares em lucro líquido, crescendo 41% de um ano para o outro. Esses não são números de uma startup tentando sobreviver. Esses são os resultados de uma potência industrial madura, altamente lucrativa, e que ainda está em ritmo de aceleração máxima. Agora, olhe para o outro lado da balança. A divisão de carros elétricos da Ford sozinha perdeu 5 bilhões de dólares em 2024. A General Motors queimou aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de dólares em suas operações de elétricos. Não estamos falando de empresas pequenas. São duas das montadoras mais experientes da história da humanidade. Mas as divisões de veículos elétricos delas estão sangrando dinheiro, enquanto a operação inteira da BYD está literalmente imprimindo notas de dólar. Essas duas trajetórias financeiras estão apontadas para direções completamente opostas. E a distância entre elas aumenta a cada trimestre, em vez de diminuir. E então, veio o mês de janeiro de 2025, e a BYD lançou um anúncio que caiu sobre a indústria automotiva como um balde de água congelada. Eles lançaram 2 novos modelos topo de linha, o Han-L e o Tang-L, e simultaneamente anunciaram que o sistema Olho de Deus, a sua tecnologia avançada de assistência ao motorista, passaria a ser um equipamento de série, padrão, em absolutamente todos os veículos da sua linha. Cada carro, cada faixa de preço, sem necessidade de upgrade, sem cobrança adicional, totalmente gratuito. O sistema Olho de Deus não é aquele alerta básico de mudança de faixa que apenas dá um leve toque no volante. Ele gerencia o controle de cruzeiro adaptativo em velocidade total, centralização de faixa, assistência de condução em rodovias e muito mais. Esses são recursos que a Tesla cobra vários milhares de dólares para desbloquear. A BMW e a Mercedes concentram essas tecnologias em pacotes premium, que adicionam de 5 mil a 15 mil dólares ao preço final do carro. A BYD colocou tudo isso de fábrica no seu carro mais barato e tornou o recurso um item de série. O próprio Elon Musk viu o anúncio e postou em suas redes sociais que aquilo era impressionante. Quando o presidente da empresa que praticamente inventou o mercado moderno de veículos elétricos elogia publicamente o anúncio de um concorrente direto, todo o restante da indústria para o que está fazendo e presta muita atenção. Apenas no primeiro trimestre de 2025, a BYD vendeu 419 mil unidades de carros totalmente elétricos. Isso foi um aumento de 59% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para fins de contexto, pense no mercado inteiro de veículos elétricos dos Estados Unidos nesse mesmo intervalo de 3 meses. Cada Tesla vendido, cada Ford Lightning, cada elétrico da Chevrolet, além de Rivian, Lucid, Hyundai e Kia, tudo somado e misturado, resultou em cerca de 350 mil carros vendidos. Uma única empresa chinesa, em um único trimestre, vendeu mais carros elétricos do que todas as marcas do mercado americano juntas. E em março de 2025, eles fizeram mais um anúncio bombástico. Dessa vez foi sobre o sistema de carregamento, e o número que eles colocaram na mesa deixou os engenheiros de todas as empresas concorrentes genuinamente desconfortáveis. 5 minutos de carga, 400 quilômetros de autonomia adicionados instantaneamente. Para entender por que esse número é tão revolucionário, pense no maior motivo pelo qual as pessoas hesitam antes de comprar um carro elétrico. Não é mais o preço, é o tempo de espera. Ficar parado em uma estação de recarga na estrada por 30 a 45 minutos traz uma sensação completamente diferente. Esse tempo de espera funciona como uma barreira psicológica real. 5 minutos de carregamento não apenas diminuem essa barreira, eles a destroem por completo. Você para o carro,
conecta o plug, pega um café, volta para o banco do motorista e sai dirigindo com mais 400 km de fôlego. E isso não é uma promessa futurista. A BYD demonstrou o sistema funcionando na prática. O conjunto opera a 1000 volts e 1000 amperes. Esses são números que a rede de carregamento atual de muitos países ocidentais não está nem perto de entregar. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos inteiros possuem cerca de 6.500 postos de supercarregadores da Tesla em todo o seu território. A BYD planeja instalar 4.000 estações próprias de carregamento ultra-rápido apenas na China até o final de 2025. 4.000 estações dedicadas exclusivamente à sua tecnologia mais rápida, em um único país, para uma única marca, o carro-chefe que utiliza essa nova plataforma, chamado Hanelle. Faz de 0 a 100 km por hora em apenas 2,9 segundos. Isso é desempenho de supercarro. O tipo de aceleração que costumava custar centenas de milhares de dólares agora faz parte de um sedã familiar construído sobre a mesma base tecnológica dos veículos mais baratos da marca. Uma única estrutura de tecnologia refinada ao extremo e aplicada em tudo o que eles vendem. Enquanto isso, os concorrentes ocidentais sofrem com a perda de autonomia em climas frios e recalls de software recorrentes. E a diferença não está no esforço dos engenheiros. Está em uma década inteira de investimentos acumulados que as montadoras tradicionais simplesmente decidiram não fazer lá nos anos 2000, quando a BYD já estava construindo silenciosamente cada tijolo da sua estrutura do zero. A BYD já está vendendo carros em mais de 70 países. Em 2024, eles venderam 120 mil veículos na Europa, crescendo em um ritmo tão veloz que a Volkswagen, a maior montadora de toda a Europa, anunciou o fechamento de fábricas na Alemanha pela primeira vez em toda a sua história. A União Europeia respondeu aplicando tarifas pesadas de até 35% sobre os carros elétricos chineses. A resposta da BYD foi imediata. Eles começaram a erguer uma fábrica gigante na Hungria para produzir os carros localmente, contornando a taxação por completo. No Brasil, eles assumiram e transformaram as instalações de uma antiga fábrica na Bahia para iniciar uma produção nacional massiva. No México, a BYD Shark, uma picape híbrida plug-in, tornou-se a picape mais vendida do país por uma margem gigantesca. E lá, eles também estão construindo uma instalação de montagem completa. Isso levanta uma questão nos bastidores. Se a BYD fabricar carros no México, esses veículos poderiam potencialmente entrar em mercados restritos sem o peso total dos impostos. As barreiras alfandegárias são reais, mas as fábricas podem ser construídas do lado estratégico da fronteira. E aqui está o detalhe que mais surpreende as pessoas: a BYD já está infiltrada dentro das marcas tradicionais. Eles têm uma união de empresas com a Toyota, fornecem baterias diretamente para a Ford e trabalham em conjunto com a Stellantis no desenvolvimento de plataformas elétricas. Toda essa manobra global, nada disso é por acaso. É uma empresa executando uma estratégia de xadrez. Um movimento de cada vez? Será que tudo isso realmente importa para você? Se você não pretende comprar um carro dessa marca agora, sim, importa muito. E os efeitos já alcançaram o seu bolso. A Tesla cortou seus preços várias vezes nos últimos anos por causa da pressão competitiva extrema, e a BYD é a maior responsável por essa pressão. A Ford reduziu o preço do seu principal utilitário elétrico drasticamente e a General Motors lançou